Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e o quê? E um odre de água, e os deu a Agar. Segura aí. O que ele deu a Agar? Um odre com água e pão. Não deu mais nada para ela. Deu um odre de água e pão, e despediu Agar. E pondo o menino, e pondo sobre os teus ombros, foi o menino, também lhe deu o menino, e despediu ela. Partiu, andando errante no deserto de Berseba. Deixa aí, deixa esse texto aí. Abraão deu a Agar, a mãe de Ismael, deu a ela um pão, um odre de água, e despediu. Eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de um homem rico, eu estou falando de um homem poderoso, estou falando de um homem que tinha condições de dar a ela pelo menos um jumento, um burrico. Poderia ter dado a ela um cavalo, e além de ter dado a ela algo para que ela não sofresse tanto, poderia ter dado direção a Agar. Parecia mal aos olhos dele fazer isso, mas Deus disse: não te pareça mal, despede ela, manda ela embora, pode despedir ele. E ela andou errante pelo deserto. O primeiro caminho que ela achou foi o deserto. A primeira direção que ela encontrou foi o deserto. E o que ela tinha? Um peso nos ombros. Você lembra, antigamente as mães andavam muito com o menino aqui, não era? As mulheres do Oriente andam com o menino pendurado num saco nas costas. Mas Nordeste principalmente, toda criança andava assim, ó, na mãe. Tu já andou assim? Na tua mãe? Já? Tu lembra? Era assim que antigamente andava. Foi isso que Abraão fez com o menino. Abraão não deu um cavalo para o menino, não deu um camelo para o menino. Colocou o menino nos ombros, deu um pão e odre e despediu Agar. Aparentemente era o fim, sim ou não? Aparentemente era o fim da história. E o tema da mensagem que eu quero pregar é: ainda não é o fim. Toda vez que nós abrimos a Bíblia para olhar fim, pode digitar aí, procurar alguma coisa falando de fim. Você vai encontrar muito sobre Apocalipse, o fim dos tempos, sobre o fim o fim do mundo, sobre o fim. Quando fala de fim, fim é fim. Fim é o ponto final. A Bíblia não fala de fim. E a Bíblia também não relata a história dizendo assim, não foi o fim de Agar. Mas lendo a história, quem observava a história dela, aparentemente era o fim da história dela. Era o fim da história de Ismael. Era o fim da história de Agar. Porém, ainda não era o fim. Talvez você está olhando para algum contexto da sua vida, da sua história, mas Deus está dizendo que ainda não é o fim. Eu disse que eu não prego assim. Eu disse que as mensagens que Deus me dá não é assim. Eu disse que o contexto da mensagem que Deus me dá nunca é diretamente falando de bênçãos. Geralmente Deus fala diferente, mas hoje o Senhor disse assim: pregue sobre o tema, não é o fim. A história dessa mulher é como a história de muitos brasileiros, talvez estejam passando nos dias atuais. Perderam seus empregos, perderam a dignidade, não conseguiram levar mantimento para casa. Muitos homens e mulheres que trabalhavam, perdendo seu emprego, pagavam aluguel, automaticamente não pagando aluguel, a imobiliária, o dono da casa, teve que ir lá e mandar a ordem de despejo, e a porta se fechou para ele, a porta se fechou para ela, para essa pessoa que perdeu o emprego, pagando aluguel. Chegou uma ordem judicial dizendo: você precisa desocupar a casa. Agar foi da mesma forma.
ela recebeu o despejo, porém, ela foi despejada sem nada e sem direção e sem saber para onde ir. Quantos pais de famílias que foram para debaixo da ponte, porque perderam o seu trabalho, perderam a sua casa, perderam a dignidade, e ninguém quer amizade com quebrado. Ninguém quer amizade com quebrado, com duro, sem dinheiro, sem nada, sem recurso, supostamente também, ou consequentemente, sem amigos. Amigos é bom, sim ou não? É ou não é? Mas amigo verdadeiro não despede a gente quando a luta chega. Amigo verdadeiro não abandona a gente quando a luta bate na porta. Amigo verdadeiro não abandona a gente quando a gente é despedido. Amigo verdadeiro está do lado todos os momentos. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, tu pode deixar ela. Abraão, tu pode estar deixando Ismael, mas para onde ela for, não aparenta mal aos teus olhos, não seja mal aos teus olhos, porque eu estou com ele, porque também vou fazer de Ismael uma grande nação. Não é o fim da história dela, não é o fim da história dele, porque eu estou caminhando com ele. Qual era o caminho? Do deserto. Qual era o caminho do deserto? Qual era o caminho? O deserto. Qual que era a estrada? Era o deserto. Qual era a história desta pessoa no deserto? O fim. A história deles era o fim. A história de Ismael seria o fim, porque era o deserto. E talvez seja isso que Deus esteja falando contigo aqui nessa noite. Talvez tu está olhando para a tua história, está vendo os abandonos, as portas fechadas, e você está dizendo: é o fim, porque eu estou passando pelo deserto, porque eu estou no caminho do deserto, porque parece que eu estou residindo no deserto, parece que eu estou morando no deserto. No deserto não tem ninguém visita. Talvez foi por isso que você veio aqui nessa noite, porque você viu todo mundo viajar e só você não viajou. Ou você viajou e voltou. Ou talvez, meu amigo, você viu muita gente festejando e ninguém te convidou. Talvez eu esteja falando com alguém que está assistindo pela internet, mas deixa eu te dizer: no deserto é o lugar que Deus se manifesta. No lugar é o lugar onde Deus desce. O deserto é o lugar onde Deus vem. No deserto é o lugar que Deus vem para ter intimidade. Então não aparenta mal, não pense que foi mal o deserto que você está enfrentando. Não pense que foi mal a situação que você passou para trilhar, para chegar até o deserto. Porque quem olhava para Agar disse: acabou, despede ela. E Abraão poderia ter dado algo mais a ela, porque eu estou falando de um homem rico, eu estou falando de um homem poderoso, mas despediu ela só com um odre de água. Não tinha mais nada. O que ela tinha? Um odre de água. Ela não tinha mais nada a não ser um odre de água de mais ou menos 5 litros e um pão para partir uma viagem que ela não sabia para onde ia, aonde ela ia passar, aonde ela ia pousar, aonde ela ia chegar, porque ela saiu errante, ela caminhou errante, ela estava sem direção, e automaticamente sem direção ela estava sem rumo. Ela não tinha no seu celular um GPS. Ela não tinha no seu celular o GPS dando direção para ela, informando quantos quilômetros ela ia ter que percorrer. Ela não tinha na mão uma bússola para direcionar ela, para direcionar para onde ela iria. Ela não tinha na sua mão um GPS para lhe dar direção. Ela não tinha para onde ir, a não ser ir aonde? Errante. Para onde? Errante. E ela acabou chegando aonde? No deserto. Caminhando aonde? No deserto. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado. Talvez você esteja também caminhando no deserto, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você recebe? Levante a tua mão. Levante a tua mão. O caminho que você está passando pode ser mau aos olhos de muitos, mas para a tua vida, para a tua história, Deus não vai colocar um ponto final. Deus está colocando uma vírgula, e a tua história não termina assim. Se você crê, levante a sua mão para glorificar ao Senhor. Você crê? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diz: você crê? Diga para ela: você crê? Você crê? Você crê que não vai terminar assim? Você crê que o teu ano não termina assim? Quantos dias tem para encerrar o ano ainda? 4, 5 dias. Você crê que ainda esse ano Ele pode fazer um milagre? Não, você não acreditou, senão você tinha dado um glória mais forte. Você está nadando você está andando por cima da carne seca. Você está bem, né? Você está dando glória porque você está bem. Tem muita gente que pode estar bem, mas o Senhor está falando com aquele que está como Agar, com a história pensando que é o final. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: não, mas não é o final da tua família, não é o final da tua história,
não é o final da tua vida, porque Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não é o fim. Ele pode fazer um milagre ainda nesses 6 dias que ainda resta. Eu creio. O nome do nosso Deus se chama Jeová Jiré, o Deus da provisão. O nome do nosso Deus se chama Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele traz à existência aquilo que não tem. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe ainda. O nome do nosso Deus se chama Jeová Jiré, o Deus da provisão. E ainda, não, mas eu disse 6 dias, mas 6 dias pode ser muito. Ele pode trazer hoje ainda. O dia ainda não acabou, até meia-noite ainda é dia. E Ele pode ainda trazer à existência ainda hoje, dia 26 de dezembro de 2021. Pastor, se Ele não trouxer, Ele pode trazer amanhã, segunda-feira. Mas pastor, o que eu preciso é de paz. O nome do nosso Deus se chama Jeová Shalom, o Deus de paz. Ele pode trazer paz na tua casa, Ele pode trazer paz na tua família, Ele pode trazer paz, Ele pode trazer paz. O nome do meu Deus se chama Jeová Nissi, o Senhor que é a bandeira da nossa vitória. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você enfrenta, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não é o fim. E eu posso colocar uma bandeira de vitória na tua mão ainda nesse ano. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Se você crê: ai pastor, eu estou passando um processo difícil, eu estou passando e enfrentando dias difíceis, sabe por quê? Porque caluniaram, eu estou passando um processo de justiça. Eu não sei o que você veio aqui nessa noite buscar, mas o nome do nosso Deus se chama Tsidekinu, o Senhor que é o Deus da nossa justiça. Ele é justiça, Ele é justiça. Ele faz justiça onde Ele quiser. Ele faz justiça até no deserto. Ele faz justiça até no deserto. Fique tranquilo, fique em paz, porque ainda não é o fim. Não é o fim da tua história, não é o fim da tua história. Olha o que diz a palavra no livro de Gênesis 21, versículo 15. Diz assim: consumida a água do odre. Põe aí na tela. Consumida a água do odre, vírgula. Consumida a água do odre, 21, 15. Consumida a água do odre. Quando a água do odre acabou, quando não tinha mais água, quando não existia nem mais um restinho, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de um dos arbustos. Arbustos não tem sombra, arbustos tem espinhos. Arbusto não é um lugar bom de se descansar. Não é uma árvore sombrosa, com muita sombra. Quando acabou a água do odre, ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. Deserto não tem árvore. Essa tradução está bem moderna. A minha fala de arbustos. O 16 diz: e foi e assentou-se em frente dele a uma boa distância, a distância de um arco, de um tiro de arco. Um tiro de arco é cerca de 100 metros. Ela se assentou cerca de 100 metros longe do menino, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente. Agora olha que interessante, olha que coisa. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O 17: ouviu Deus a voz do menino. O 17, desculpa, falei errado. 17: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar. O anjo bradou de onde, gente? O anjo bradou de onde? Tem um segredo aí. O anjo bradou do céu, por quê? Porque era urgente, não dava tempo de descer, embora ele se locomove muito rápido. Toda vez que nós vemos a manifestação do anjo do Senhor, quando o anjo se manifesta, o anjo está sempre presente.
Mas o anjo dessa vez não desceu, falou lá de cima mesmo. E bradou o anjo. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Ou seja, ele estava começando a descer, já estava vindo falando. Não esperou, não dava tempo. Era rápido. Pastor, mas se locomove em frações de segundo. Mas o camarada fazer uma bobagem é milésimo de segundos também. Então, ele estava vindo e ele já estava de lá dizendo, desde o céu já estava bradando, falando: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus ouviu a voz do menino. Não temas. Em outras palavras, o anjo estava dizendo assim: ó, estou descendo, mas deixa eu te falar logo antes de chegar aí. Fica tranquilo lá, porque não é o ponto final da tua história. O lugar era onde? Deserto. Tinha sombra. Onde eles estavam sem direção. Onde eles estavam sem perspectiva nenhuma de vida, mas ainda não era o fim. Não tinha água, estava no deserto, mas ainda não era o fim. Não tinha pão, não tinha água e estava no deserto, mas ainda não era o fim. Não tinha ninguém para lhe ajudar, mas ainda não era o fim. Não tinha direção, bússola ou saber para onde ir, mas ainda não era o fim. Toda vez que nós achamos que é o fim, Deus brada do céu, e depois que Deus brada do céu, Ele desce com a resposta. Deus, quando brada do céu, Ele brada do céu porque Ele já sabe que a resposta está chegando. O deserto que Agar estava enfrentando, o deserto que Ismael estava enfrentando, aparentemente era o fim, mas Deus do céu estava olhando, estava dizendo: não é o fim, porque quem determina, quem diz, quem faz sou eu. Eu estou dizendo que não é o fim, não é o ponto final. Eu vou colocar uma vírgula e vou mudar tudo, mas Deus não tem mais. Ele está dizendo: pode não ter pão, pode não ter água, pode estar no deserto e pode estar sem direção. Hoje Ele está dizendo que ainda não é o fim. Só quem crê nisso, levante a sua mão por um minutinho só e diga: Deus, eu acredito. Se você crê nessa palavra, não temas, Agar. Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar onde vocês estão. Ergue-te e levanta o rapaz. Agora é com ela. Ergue-te e levanta o menino. Espera aí. Levantar para quê se não tem água? Espera aí, levantar para quê se não tem pão? Espera aí, levantar para quê se não tem direção? Espera aí, levantar para quê se eu estou no deserto? Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele eu vou farei uma grande nação. Espera aí, Deus podia dizer: pega aqui, vem cá, levanta, Agar, levanta, Ismael, porque eu vou fazer de vocês uma grande nação. Não, Ele disse: levanta e pega o menino, levanta e levanta o menino. Ergue-te e levanta o menino. Ergue-te e põe o menino de pé. Se levanta você primeiro, que você é a mãe, depois você levanta ele também. Porque quem colocou ele debaixo do arbusto foi você. Quem colocou ele debaixo do espinheiro foi você. Quem colocou ele debaixo do lugar onde não tem sombra suficiente foi você. Então vai lá, levanta, ergue-te e levanta o menino. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu não sei qual é o menino que você colocou debaixo. Vou falar. Eu não sei qual é o menino que você colocou debaixo do espinheiro, mas Ele está dizendo: levanta, porque ainda é tempo de você voltar debaixo do espinheiro, porque eu vou fazer daquilo que você colocou debaixo do espinheiro uma grande nação. O que foi que você colocou debaixo do espinheiro? Isso aqui é uma revelação de Deus. É o teu ministério. O que foi que você colocou debaixo do espinheiro, no deserto, sem água e sem pão? O que você colocou debaixo do espinheiro? Foi a tua família? Foi a tua empresa? Foi o teu negócio? Vou falar, pode falar não? Foi a tua vida espiritual? Foi? Deus está falando com alguém aqui nessa noite que Deus chamou como profeta, e ele está de cabeça baixa, olhando o ministério morrer debaixo do espinheiro. Deus está dizendo: levanta-te, ergue-te e levanta o menino, porque eu vou fazer do menino uma grande nação. Ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão direita, porque vou fazer dele uma grande nação.
Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço e foi encher o odre de água e deu de beber o rapaz. Deus estava falando com o rapaz que cresceu e habitou onde? Habitou onde? Habitou onde? Fala de novo, onde ele habitou? Deus disse assim: Abraão, não te pareça mal despedir ele. Despediu sem nada. Despediu sem nada, do zero, sem nada, sem um camelo, sem um jumento, sem nada, zero. Mas não te pareça mal não. Posso estar falando com alguém que está aqui nessa noite que talvez foi demitido de uma empresa e o patrão não deu nada, um centavo. Saiu, como diz o ditado, com a mão na frente e outra atrás. Não recebeu nada. E aí muitos vão fazer algo que não é orar ou ficar na vontade de Deus. Vou para a justiça. Vai, quer ir, pode ir. Mas o Senhor está dizendo assim, ó: é no deserto que eu vou levantar o teu ministério. Talvez você disse assim: passei um ano no deserto. Mas Ele está te falando: é nesse tempo de deserto que eu vou levantar você. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Não é o fim da tua história, não é o fim da tua família, não é o fim do teu ministério, não é o fim da tua empresa, não é o fim da tua vida espiritual. Porque Ele está dizendo: é uma vírgula, é só uma vírgula que eu estou colocando. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ele habitou no deserto. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você compreenda, é que tem coisas na vida da gente. Eu já passei por tantas coisas que eu disse para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu tive que passar por isso. Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca fez esse tipo de pergunta para Deus? Por que comigo, Deus? Por que eu tive que passar por isso, Deus? O Senhor não está vendo? Deus falando: estou. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus está falando: estou. Você não está vendo o deserto? Você não está vendo a humilhação? Deus falando: estou. Mas Deus é Deus que toma tudo isso, e Deus usa tudo isso, sabe para quê? Para te honrar. Sabe por que às vezes ninguém te ajuda? Porque a glória não pode ser dos homens, tem que ser de Deus. Porque se Abraão tivesse dito: Ismael só vai ser uma grande nação porque eu despedi Agar com camelos, odres de água, muita água. Eu despedi eles com recurso, eu despedi eles com prata, com ouro, servos para ajudar. E eles saíram com o quê?